Boa noite a todos. Eu convido para que nesse instante nós possamos cerrar os nossos olhos, para que assim possamos entrar em sintonia com o plano maior, agradecendo a Jesus pela oportunidade da vida, pela oportunidade do trabalho. Pedimos as suas bênçãos para o início dos trabalhos dessa noite. Eu convido a todos para que possamos fazer uma viagem psíquica, voltando 2000 anos atrás. Naqueles dias tormentosos, temerosos, onde Jesus, já crucificado, deixou no ar a dúvida na cabeça daqueles os quais ainda não tinham assimilado a sua mensagem. Muitos seguidores de Jesus, assustados e com medo, estavam fugidos, escondidos, porque se viam extremamente decepcionados, assustados, porque na verdade eles imaginavam que o Mestre seria uma espécie de baluarte humano, que faria a grande transformação do mundo, inclusive, talvez, por que não, libertando a Judéia do tacão do Império Romano. Pensavam que ele jamais seria preso, e se fosse, que se libertaria, que ele jamais seria condenado, muito menos crucificado. No entanto, Jesus começou a fazer as suas aparições, e dentro daqueles 40 dias que se seguiram, durante as suas 11 aparições, desde a primeira para Maria de Magdala, depois para os apóstolos no cenáculo, todo fechado por 2 vezes, na estrada de Emaús, começou-se então a crescer novamente o ânimo, porque ali eles viram que a mensagem do Mestre estava viva como nunca. Que foi necessário aquele acontecimento para que Jesus, em vencendo a morte, chancelasse com o próprio exemplo tudo o que ele havia ensinado. E ali estavam, certa noite, Pedro, Tiago, João e outros 2 apóstolos, na praia de Cafarnaum, próximo da casa de Simão Pedro, quando disseram: vamos pescar. Como de costume, despiram-se e entraram na barca, e durante toda a noite não conseguiram sequer um peixe. E já à alta madrugada, retornando, ainda a mais de 100 metros da praia, viram ao longe a silhueta de um homem que perguntou: filhos, vós teis comida para mim? E o interessante é que, conversando daquela distância, eles ouviam como se estivesse ali próximo, e disse: não, infelizmente não. Não conseguimos pescar nada. Aquele homem então disse: joga a tua rede na direita do barco. E quando fizeram, encheu tanto a rede de peixes que quase não conseguiram arquear ao barco. E foi quando João, observando, e disse: é o Senhor. Pedro, extasiado, cingiu-se com a sua veste, atirou-se nas águas e foi ter com o Mestre na praia. Enquanto os demais puxavam os peixes pela rede e remaram os quase 90 metros restantes. E chegaram jubilosos e viram que Jesus já estava ali, com uma fogueira pronta, assando alguns peixes e pães. E pediu para que trouxessem mais peixes. E o dia raiou e passaram um dia com muita alegria, com muita conversa, revivendo as saudades, os ensinos. E quando no meio da conversa Jesus vira-se para Pedro e disse: Simão,
Tu me amas? Simão, estranhando aquela pergunta, disse: sim, claro, mestre, eu te amo. Então, Simão, apacenta as minhas ovelhas. A conversa se segue, mas logo à frente Jesus vira-se de novo e fala: Simão, tu me amas mais do que eles? E Simão, já assustado, diz: mestre, tu sabes tudo e sabes que sim, eu vos amo bastante. Jesus então prossegue a conversa e vira-se novamente e num tom mais severo: Simão Bar-Jonas, quer dizer, Simão filho de Jonas. É como lá em casa, quando eu era criança, minha mãe queria me chamar a atenção e falava Carvalho filho. Então, Simão Bar-Jonas, tu me amas mais do que todos? E Simão, já encabulado, choroso, sem graça, disse: Senhor, tu sabes que sim. Então, Simão, apacenta as minhas ovelhas. Ali Simão relembrou das 3 negações e entendeu o recado do mestre, que o perdoara em 3 chamamentos. E apacentar as ovelhas é justamente dar abrigo, alimento, assistência de toda ordem a toda a humanidade, sendo nós o rebanho de Jesus. No entanto, certos que viviam um novo tempo, os discípulos e os seguidores de Jesus começaram a se reagrupar, retornaram a Galiléia e ali venderam tudo o que tinham e foram para Jerusalém. E uma vez em Jerusalém, os discípulos de Jesus começaram uma campanha para erguer uma instituição, um lugar físico, para que pudesse atender as pessoas. Amigos se cotizaram e um deles ofereceu uma pequena área na estrada que ligava Jerusalém ao porto de Jope. E ali apareceu, simples, mas acolhedor, um teleiro, bastante humilde, e instalados ali, com paredes muito singelas, que praticamente eram só vedações, quase sem nenhuma estrutura. Pedro aspirava a seguir os passos de Jesus. E ansioso pelo trabalho, certa noite, iluminado pela tocha no seu quarto, postado à cama de joelhos, orou. E pediu que Jesus enviasse os seus primeiros necessitados para que ele pudesse servir. Foi quando, no meio à concentração, Simão Pedro sente um toque suave nos seus ombros. Ele se vira e percebe que sai da penumbra a figura do Mestre. Ele então diz: ó Senhor, tu me tirastes da vida de pescador e me prometestes que eu seria pescador de homens. Portanto, estou pronto e preciso que me envies os necessitados. Jesus, com um olhar extremamente sereno e amoroso, foi se desfazendo na penumbra, mas antes de desaparecer, abriu sua boca e disse: pois sim, Simão, amanhã. Simão dorme extremamente feliz, acorda muito cedo, varre toda a casa, decora as salas com rosas orvalhadas do amanhecer e se prepara com muito entusiasmo, muito carinho para receber os sofredores do caminho. Quando já estava sentado à mesa fazendo o seu desjejum, quando houve uma algazarra lá fora e de repente a porta, um estrondo, e cai ali no chão alguém esfarrapado, e ele percebe lá fora a casa sitiada por soldados e populares.
E ele então olha aquele homem e reconhece ali Joachás, um conhecido criminoso. Simão Pedro então olha e diz: ponha-se daqui para fora. Tu não vais sujar a casa do Senhor com seus crimes. E entrega-o aos varapaus, que o colocam de imediato a ferros. Simão fecha a porta jubiloso, entendendo que havia cumprido a lei e que, portanto, havia feito o que Jesus o ensinara. A manhã transcorre e ninguém mais aparece. Logo após o almoço, estaciona uma liteira perfumada e dela desce uma jovem muito bela, greco-romana. E Simão Pedro reconhece ali Júnia, aquela flor do deserto responsável pelos prazeres dos homens, que chegou pedindo socorro, dizendo-se cansada e necessitada de amparo. Foi quando Pedro disse: não, a casa do Senhor não pode receber uma pessoa da sua espécie. Vá para a praça. É lá que você precisa ficar, onde as pessoas lhe atirarão no rosto aquilo que a sua reputação faz por merecer. Ela então, bastante frustrada, entristecida, volta para a sua liteira. E Simão segue a tarde de espera e bastante frustrado já ao cair da noitinha. Eis que de repente outro estrondo na porta, a porta se abre e cai um corpo bastante inchado de um homem, que ele reconhece ser Jarim, o bêbado, que rasteja desesperado e pede socorro porque jovens estão tentando apedrejá-lo. E Simão disse: não suje o piso da sala do Senhor, pois aqui não é o seu lugar. Vá para onde tu mereces. E tirou Jarim dali quase que a pontapés. Simão então recolhe-se, fecha toda a casa, faz seu jantar e vai mais uma vez para o seu quarto. E em oração questiona. Quando ele olha e percebe novamente a figura do Cristo, mas dessa vez com um olhar extremamente entristecido. Pedro então olha e diz: ah, Senhor, como eu te esperei. Tu não havias prometido que me enviaria os necessitados? Jesus então, refrescando a memória de Simão Pedro, disse: como não, Pedro? Por 3 vezes no dia de hoje roguei o teu auxílio. Logo pela manhã te enviei Joachás, aquele criminoso que, buscando o teu auxílio e a tua orientação para recomeçar a vida, tu expulsastes e o entregastes aos soldados. Mais tarde, Simão, logo depois do meio-dia, te enviei a bela e jovem Júnia, a greco-romana cansada da vida, equivocada, adoentada, buscando o teu auxílio para que pudesse reerguer-se e reiniciar uma nova vida, e você expulsou, humilhando-a com seu sarcasmo. E agora há pouco, Simão, no final do dia, eis que te envio Jarim, o bêbado, para que pudesse recolhê-lo, dar-lhe o socorro necessário e indicar-lhe um novo caminho. Mas você lhe apresentou os próprios pés. Simão, então, bastante envergonhado, chora e diz: ó Senhor, tu sabes que eu falho. Ensina-me, por favor, dê-me o caminho, eu quero servir-te. Jesus, então, com brandura, mas com firmeza, diz: Pedro, quando quiseres ouvir a minha palavra, lembre de buscar no Evangelho. Jesus, então, desaparece como
que fumaça. E Simão busca os escritos de Levi. E abrindo como se fosse ao acaso, abre no capítulo 9, no versículo 12, e lê assustado: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Nasce ali o dirigente Simão Pedro, que assim como todos nós, ora paciente, ora impaciente, ora pacífico, ora nervoso, ora fraco, ora forte, ora acertando, ora errando. Mas Simão, com o tempo, vai se transformando naquilo que Jesus já havia preconizado, e que ele seria um dia a rocha. Começa então o trabalho da primeira instituição de auxílio humanitário e socorro de toda a história. Aos moldes dos ensinamentos de Jesus, tendo como princípio básico a caridade e o amor ao próximo. Mas faltava tudo para o seu funcionamento. A casa era simplesmente um teleiro com paredes frágeis, mas os amigos se cotizaram, se organizaram. Campanhas foram feitas para suprirem as necessidades. E à medida que o aumento do trabalho se dava, trabalhadores e voluntários iam se juntando ao grupo como que por magia. E vendo a necessidade da alimentação do Evangelho, igualmente como a alimentação do corpo, do auxílio do Evangelho, assim como o auxílio físico, construíram um pequeno anexo, um pequeno ambiente onde seria ali a primeira igreja. Mas igreja não no sentido que nós conhecemos hoje. A igreja no sentido da sua etimologia, eclésia, do grego, que quer dizer assembleia, reunião, que tinha à frente Pedro, Tiago e posteriormente Estevão. E as coisas fluíam, mas na verdade nem tudo eram flores. Buscando soluções para as necessidades da casa, o grupo foi contraindo dívidas com comerciantes de Jerusalém, com os fariseus. Faltava cooperadores, porque o trabalho se multiplicava dia a dia, segundo Emmanuel, naquele dia, naquela época. Já havia ali internados 49 pessoas necessitadas. E em meio a essas dificuldades, pelas faltas, começaram a surgir críticas, reclamações, intrigas, ciúmes. Uns começaram a defender os seus próprios interesses, dizendo que fazia o serviço de outros, enquanto alguns trabalhavam mais do que outros. Companheiros que ficavam insatisfeitos com a própria tarefa, que queriam escolher o que fazer. E assim começou a estabelecer um clima muito tenso de conflitos, no que foi chamado a Casa do Caminho. E Pedro, tentando contornar essas situações, essas condições, institui o culto do Evangelho uma vez por semana, no intuito de fazer com que, durante o culto, o psiquismo pudesse ser amainado. As conversas poderiam ser acontecidas de modo a reunir as pessoas sob a luz do Evangelho ali, resolver as suas diferenças sem brigas. No entanto, após 6 meses de lutas constantes, nada havia mudado. E numa noite, já sem saber o que fazia, com prantos fortes, eis que Pedro roga a presença do Mestre mais uma vez. E Jesus aparece e Pedro narra todos os acontecimentos como se fosse necessário, como se Jesus não soubesse. E ele narra as campanhas, as suas tentativas. E Jesus, então, ao ouvir pacientemente e serenamente, propõe a Pedro mais uma campanha e diz:
Façamos, Pedro, a campanha da paz, começando pela caridade da língua. Pedro então entendeu que deveria comedir as palavras, ter cuidado com as colocações, não ofender, não criticar, não julgar. Mas as coisas continuaram fervilhantes. As diferenças, os interesses, as intrigas, a falta de trabalhadores que exigiam dos que estavam ali um desdobramento muito grande, fez com que numa noite, após discutir severamente com Tiago, Pedro ficasse extremamente abatido e desejoso de abandonar tudo e se transferir para outra localidade, começar do zero, longe daquelas pessoas. Ao final do dia, começou a arrumar as suas coisas, quando de repente a porta, uma batida muito forte. Ele então grita: vai embora, já acabou o expediente. A noite já cai, eu não preciso atender ninguém. E as batidas insistem. Até que ele, nervoso, vai, abre a porta e se depara com um mendigo totalmente maltrapilho, sujo. De cabeça baixa ele disse: você não ouviu eu dizer que já acabou o expediente? E quando Simão então vai fazer um gesto para tirar a pessoa, que ele olha para o chão, observa assustado os pés descalços do mendigo e a marca dos cravos. E quando ele levanta a cabeça, vê o rosto de Jesus, fitando-o com serenidade, mas com as lágrimas jorrando dos seus olhos claros. E com tristeza, como se tivesse naquele momento resgatando aquele pedido do apacenta as minhas ovelhas, Jesus olha Simão com muita amorosidade, mas com firmeza, e diz: Pedro, lembre-se dos filhos do Calvário antes de pensar nos teus próprios caprichos. Simão abaixa a cabeça e chora copiosamente. E diz: Senhor, e levanta a cabeça. Jesus já não estava mais ali. Ele então resolve ficar, renova-se no seu ânimo. E de portas abertas para todo tipo de trabalho, a Casa do Caminho segue com todas as dificuldades, recebendo obsidiados, crianças abandonadas, leprosos, órfãos e velhos feridentos perdidos pelo caminho. E todos atraídos não pelo que os apóstolos faziam, mas pela fama do profeta Nazareno. Jesus sempre amparava a todos com o carinho de um pai, através das mãos daqueles que ali trabalhavam e o representavam. E não obstante as dificuldades físicas e morais, a perseguição aos cristãos aumentava cada vez mais. O medo de serem presos, jogados às feras, era muito grande, mas aquilo não impedia o trabalho. E a perseguição aos homens do caminho se intensificaram. Mas sempre que as coisas se tornavam doridas e difíceis, eles se lembravam das palavras de Jesus quando reuniu pela primeira vez, lá às margens do mar da Galileia, há mais ou menos 5 anos atrás, os seus primeiros apóstolos, fazendo com que as suas palavras ecoassem por todo o tempo, quando Jesus disse: ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai,
que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas do seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado e dizei-lhes de minha parte que é chegado o reino de Deus. Trabalhai em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das ilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos foi concedido. E o tempo então leva os trabalhos da casa do caminho. E neste mesmo tempo, que corre as agremiações religiosas, praticamente nos próximos quase 1.800 anos depois da casa do caminho, se perderam totalmente da mensagem inicial do cristianismo primitivo, se perderam na opulência, no orgulho, nos desvios de função, inclusive em crimes. Até que 18 séculos mais tarde, a doutrina espírita chega ao mundo com a proposta de reviver o cristianismo, de descer Jesus da cruz, de trazê-lo novamente de encontro aos nossos corações e de reviver a função precípua da primeira igreja cristã. Eu disse tentar porque, na verdade, infelizmente, principalmente nos dias atuais, no nosso Brasil, onde deveria ser motivo de orgulho o crescimento da doutrina espírita, do movimento espírita, onde em cada pesquisa do IBGE estamos melhores classificados em termos de adeptos. Mas, infelizmente, na medida que a doutrina espírita se expande, ela perde em profundidade. E assim como as teologias que antecederam a doutrina espírita, nós estamos sendo, neste instante, abalados por tantas contendas, por tantos jogos de interesses, por tantas brigas, por tantas discussões. Eu, particularmente, vejo com muita tristeza a quantidade de pessoas que se dizem espíritas, se utilizando do nome da doutrina, ou pior, do nome de grandes vultos da doutrina para se projetarem, para ganharem holofote, para ganharem seguidores, usando predicados esdrúxulos para classificar a própria doutrina espírita, na tentativa de criar dentro do movimento espírita divisões, implantar ideologias e classificar grupos. E o interessante é que são pessoas que não são capazes de mostrar sequer uma pequena ficha de trabalho ao próximo e que criticam grandes baluartes que têm a própria vida como exemplo de desprendimento, de amor, de caridade e principalmente de dedicação ao próximo. Mas felizmente, aquela ebulição que teve há um tempo atrás desse tipo de pessoas dentro da doutrina, eles começam a cair no esquecimento, pela superficialidade, pela fragilidade dos seus argumentos e das suas ideias, mas que vez ou outra tentam, como pedras, pairar na superfície de um lago, afundando por não ter a condição de ali ficar. Até mesmo porque, meus queridos, a doutrina espírita é muito mais do que os seus adeptos. E um centro espírita
muito mais do que um simples espaço físico. Muitas casas espíritas que eu conheço vivem entre tapas e beijos, fraternos, mas vivem. Claro que é uma condição extremamente natural, compreensível, porque ainda somos seres imperfeitos, em aprendizado, que embora procuremos nos melhorar a cada dia, se faz necessário que nunca esqueçamos que o espiritismo não depende dos espíritas, mas que sim, os espíritas dependem e necessitam da doutrina. E que ao invés de ficar uns ou outros lutando por cargos, por posições, precisamos colocar em prática tudo o que nós lemos nas obras. Em alguns casos, até o que nós indicamos para o próximo. Situação que nos mostra que 2000 anos depois parece que não mudamos nada. Que não aprendemos ainda a conviver com as diferenças. Essas diferenças, esta convivência com as diferenças, que é um dos dois principais pontos que gostaríamos de tratar nesta noite. Porque devemos observar como fazemos isto, porque o modo com que nós lidamos com os conflitos revela nitidamente a nossa consciência fraterna. E nós vemos que, na verdade, muitos brigam, não só apenas pelo orgulho, pela vaidade, mas porque não são capazes de lidar com os diferentes. Desconhecem ou se esquecem que Deus nos fez numa infinita diversidade, nos fez muito diferentes, mas unos na essencialidade. Como disse Chico certa vez, a mim, aliás, ao outro, eu dou o direito de ser como queira ser, mas a mim, eu me permito a obrigação de ser a cada dia um pouco melhor. E é importante saber que essas diferenças, obviamente, produzem desencontros, mas nós precisamos aprender quem pensa diferente do que nós. Nós precisamos aceitar que nem todo mundo vai fazer as coisas como nós gostaríamos que fossem feitas. E compreender que o próximo e o primeiro passo para compreender a Deus é fundamentalmente compreender o próximo. E isto é a essência do amar ao próximo. Kardec, na questão 573 do Livro dos Espíritos, fala sobre a missão e a responsabilidade de nós espíritas, mesmo falando do ser humano encarnado na Terra. Porque, em princípio, a codificação deve ser aplicada primeiramente a nós espíritas. E Kardec pergunta em que consiste a missão dos espíritos encarnados, e os espíritos dão uma longa resposta, mas eu destaquei apenas a primeira frase, que é bastante pertinente. Quando eles dizem, instruir os homens e lhes auxiliar o progresso. E é interessante a gente pegar essa resposta e observar que o centro espírita tem virtualmente, ou seja, de maneira imaginária, uma divisão entre os que servem e os que são servidos. Os trabalhadores e os necessitados. No entanto, mesmo os trabalhadores, mesmo os que servem, querem ser servidos, não como os necessitados, mas nos seus caprichos, nos seus interesses, na sua vaidade. E isso é tão comum, que cada vez que observo um desses irmãos
agindo dessa maneira, eu me lembro que Jesus havia chegado ali no cenáculo e observado que os seus discípulos estavam numa disputa vaidosa, ideológica, discutindo quem seria depois do mestre o maior de todos. Jesus então, observando aqueles como crianças, pega uma bacia de água, cinge uma toalha no ventre ao molde dos escravos da época e se põe a lavar os pés de cada um. E Simão, o velho Simão Pedro, muito esquentadinho, como todos nós às vezes somos, se recusa, mas Jesus o repreende e ao final diz: no reino do meu Pai, aquele que mais servir será o maior de todos. E servir, meus queridos, servir o próximo é trabalhar em prol do próximo. Foi Jesus que ensinou, isso não é invenção espírita e nem de espírita. Jesus por diversas vezes falou do trabalho da caridade. Porque à medida que vamos servindo, nós dilatamos a nossa consciência moral e vamos amadurecendo e nos aprimorando cada vez mais. E este aprimoramento nos leva a outro patamar. Um outro patamar onde nós passamos daquele trabalhador inicial que busca servir para aprender, que em alguns casos busca servir até para ganhar algo em troca da divindade, nos guinda a um patamar onde o trabalho vira uma necessidade. Quando nós despertamos consciencialmente, começamos a ver no outro irmão necessitado e sentir a necessidade de auxiliar. Passamos a trabalhar por amor. E essa é a essência do amar ao próximo. E esse amor é o que nos coloca na condição dos pouco escolhidos. Porque Jesus disse na sua parábola do festim que muitos serão os chamados, mas poucos os escolhidos. Porque o mesmo Jesus que nos dá a oportunidade é aquele que nos oferta a prova, é aquele que também nos testa para que nós mesmos, encarando os testes, possamos saber se já estamos inseridos naquilo que nós achamos que estamos. Porque com muita naturalidade todos nós nos colocamos como os escolhidos, como os trabalhadores da última hora, como os servos de Jesus. Mas será que o somos? E esse é o segundo ponto que gostaríamos de discutir nessa noite. Porque em meio ao tumulto, em meio às dores, em meio ao medo, em meio a essa crise, que deveríamos ser nós, os espíritas, os primeiros a dar exemplos de solidez, de assistência e de trabalho assistencial, muitos dos espíritas foram os primeiros a fazer o contrário. Após o primeiro decreto, seja estadual, seja municipal, após o primeiro decreto de afastamento social, infelizmente muitos espíritas aproveitaram a oportunidade para tirar uma espécie de férias das casas espíritas, dos seus afazeres, das suas obrigações.
Com muita tristeza, nós observamos muitos se escondendo atrás do pretexto de se protegerem do contágio, para não poder trabalhar, para não ter que trabalhar, para não ter que assistir. Mesmo aqueles cujo trabalho na casa espírita não envolve nenhum risco. Com muita tristeza, nós vemos a realidade de palestrantes que se negam a auxiliar e fazer as palestras online. Eu ouvi 7 dirigentes dizerem a mesma coisa. Uns não querem trabalhar porque não têm costume de falar olhando para uma câmera e acham muito estranho falar sozinho com o salão vazio. Outros colocando como pretexto a proteção da própria família, querem fazer de casa mesmo que a qualidade não seja muito boa. E esquecem que nós estamos vivendo um mundo de contatos virtuais, de internet, de redes sociais, que nos convidam ao aprendizado, à mudança de paradigma, à mudança de visão, pois está nos ensaiando a uma convivência mundial em termos de planeta Terra, porque a internet, sim, é um ensaio para a humanidade do futuro, onde conectaremos uns aos outros, não pelas redes sociais, mas pela mente. Em outras situações, grupos de estudo se desfizeram e negam-se fazê-lo, nem que seja virtualmente, com pessoas que participam, dizendo dos problemas dos grupos de estudo, porque não podem reunir numa sala, porque haverá uma transmissão, ok. Mas se mantiverem a distância, a higienização, todos com máscara, ok. Não querem? Que faça virtualmente. Não faltam aplicativos e redes sociais para conectar grupos, mas aproveitam isto porque muitos deles tinham dificuldade de ir lá. Aqueles que ficavam escolhendo livros porque esse é fácil, aquele é difícil, não, esse a gente não estuda. Ué, mas quer estudar só o fácil? Por outro lado, infelizmente, nós vimos, inclusive, grupos mediúnicos se desfazendo. Em meio a uma série de pretextos, tendo como base a própria pandemia. E conversando certa feita com um desses companheiros que participavam de um desses grupos, eles disseram, mas não tem como a gente fazer porque o dirigente não quer ir. Eu falei, mas como assim? O dirigente dirige, não manda? Esse é o primeiro ponto. Porque nós, em doutrina espírita, não temos hierarquia, não temos um dono do grupo. Se o dirigente se nega a fazer, outro que tome o seu lugar. Organize ou reorganize o grupo e vá fazer. E se por acaso esse dirigente se achar o dono do centro, o dono do grupo, saia e faça outro. Vá para outro centro. Mas a assistência não pode faltar. Há mais ou menos um ano atrás, eu fui convidado para falar numa casa espírita na cidade de Ituiutaba. E uma coisa bastante sui generis, um centro a 20 quilômetros da cidade, numa fazenda, muito bonito, por sinal. Uma casa espírita que abre sempre aos segundos sábados de cada mês, fazendo um trabalho de assistência, de atendimento médico e espiritual, para mais de 500 pessoas. E conversando com uma das dirigentes, que é parente dos fundadores da casa, ela me contando a história bastante interessante, disse, Carvalho, no século XIX, o espiritismo do Brasil era contravenção. Você poderia estar reunido numa casa espírita e a polícia chegar e prender todo mundo. Tivemos um período no Brasil onde durante 2 anos todos os centros espíritas ficaram fechados, com exceção de um, que fornecia comida para os que têm fome.
Foi daí que cresceu essa pressão pela assistência humanitária nos centros espíritas, porque uma casa no Brasil inteiro honrou o nome não só da doutrina, como da primeira igreja cristã. E enfrentando os adversários políticos, assistiram aos que têm fome, fazendo grande jus à máxima: fora da caridade não há salvação. E eu às vezes me pergunto, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora, será que no futuro nós dessa geração teremos uma história parecida para contar? Ou diremos que tivemos o pretexto de uma pandemia para tirar férias e fechamos as casas, negando assistência aos necessitados? Mas aí alguém fala: mas eu tenho medo de trazer o vírus para dentro de casa. Sim, é compreensível e respeitável e necessário. Mas tem um detalhe: esse medo te impede também de sair, de frequentar lugares ou casas, ou ele só te impede para ir para o centro espírita? Porque tem uma diferença. Uma coisa é eu temer e querer proteção e realmente me isolar como deveria ser feito. Outra coisa é eu me isolar apenas do trabalho no centro, usando isso como pretexto, mas ter uma vida normal por outro lado. Até mesmo porque, meus queridos, qualquer um de nós que não formos negligentes, qualquer um de nós que não nos cuidarmos, porque o negligente, o descuidado, o ignorante, deverá contrair a doença, sim, porque está buscando com as mãos. Mas o precavido, e principalmente o trabalhador, só contrairá se tiver que passar por aquilo. Madre Teresa de Calcutá, um dos maiores exemplos de amor, de caridade e desprendimento que esse século passado viu. Segundo Eurípides Barçanufo, a última reencarnação de Maria de Magdala na Terra até hoje, foi convidada a ir para os Estados Unidos no começo da década de 80, quando a AIDS explodiu, assustando a todos que a desentendia, e que, portanto, não tinha trabalhadores. E Madre Teresa de Calcutá foi trabalhar num abrigo para aidéticos em Nova York. E lá tratava as mulheres, principalmente, porque ela ficou numa ala feminina, as tratava com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, que despertou numa daquelas mulheres internas uma espécie de paixão, fazendo com que, no dado momento, ela se declarasse para a madre. E ela, então, compreendendo que se tratava de uma criança espiritual adoecida, não só do corpo, como da alma, disse com muita amorosidade que era impossível pela posição que ela ocupava e até mesmo pela condição que ela vivia. E aquela jovem, não aceitando, planejou o crime, tirando do seu próprio corpo uma porção de sangue contaminado. E no momento onde Madre Teresa estava atendendo a um interno totalmente desligado do que acontecia às voltas, ela chega e injeta no seu braço a porção do sangue contaminado. Ela assusta com a dor, se vira. As pessoas chegam e retiram aquela mulher dali e a colocam no isolamento. E Madre Teresa continua o seu labor. Continua o seu labor no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, e para o espanto de todos os médicos, ela não contraiu o vírus. Demonstrando que quando temos amor e dedicação verdadeira, sim, também temos a nossa proteção do alto. Porque Deus não nos quer acamado, doentes, inaptos. Ele nos quer trabalhando e amando. E foi por isso que o Dr. Bezerra de Menezes disse
que respeitemos a orientação das autoridades sanitárias, mas que não lavemos as nossas mãos no sentido de não cruzar os nossos braços. Porque ele mesmo havia dito certa feita, onde Divaldo e os trabalhadores da mansão tentavam recuperar uma espécie de morredouro lá em Salvador. E quando foi proposto que se reformasse a casa para receber os doentes, o Dr. Bezerra manifestou e disse: a caridade, quando é muito discutida, chega tarde. E eu me lembro que os integrantes da Casa do Caminho poderiam ser presos, queimados vivos, jogados às feras, crucificados, e nem por isto se negaram ao trabalho. Mas alguém fala, mas eram os apóstolos de Jesus. Ok. Se esquecem que os 12 eram pessoas totalmente comuns, como eu e como você. Que Jesus os escolheu justamente para mostrar que qualquer pessoa comum, cheio de defeitos, cheio de problemas, pode sim segui-lo e trabalhar em seu nome. E é nesse momento, o mais difícil, o mais delicado dos últimos 80 anos, que os espíritas deveriam estar com as mangas arregaçadas e com a mão na charrua, é que nós vemos muitos cruzarem os braços. E eu me pergunto, onde estão as casas espíritas de portas abertas o dia todo, como preconiza Kardec em obras póstumas? Os decretos que proíbem reuniões públicas, com toda a razão, não proíbem o atendimento fraterno entre assistente e assistido, totalmente higienizados, usando máscara e distante mais de 2 metros, onde o assistente vem ouvir a dor daquele desesperado do momento que nós passamos, daquele ansioso, daquele deprimido, demonstrando que muitos espíritas não estão cumprindo o seu papel. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos auxiliar. Há muita gente desesperada, necessitada de uma palavra de consolo. Há muita gente em crise, com medo, buscando o consolo que a doutrina espírita é capaz de dar. E somos nós, eu, você, os instrumentos de consolo, para que esse consolo chegue até essas pessoas. Jesus confia em nós. E nós não temos o direito de negar essa confiança e negar a ajuda a quem mais necessita. Lembremos que Jesus disse que mais será cobrado àquele a quem muito foi dado. Esses cobrados somos nós, os espíritas, que temos o conhecimento. Porque o conhecimento nos traz a consciência. Nos diz o que nós devemos fazer, mas infelizmente, nós começamos a perceber que os espíritas estão de maneira muito perigosa, tentando mudar o movimento espírita. Mas eu digo que, na verdade, estão sendo testados e convidados a mostrar a sua cara e ao que vieram. Porque esse é o momento que nós sim deveríamos trabalhar. Para encerrar, assim, quando eu já estava hoje finalizando o roteiro dessa palestra, pensando no que eu ia dizer, anotando as partes que eu iria citar, me veio à cabeça uma história que eu já contei diversas vezes nessa casa, presencialmente, mas como falamos hoje para a internet, muita gente desconhece e se faz muito oportuna. Meu querido pai desencarnou em fevereiro de 2014. Um trabalhador espírita
que todos que o conheceram reconhecem ter sido na terra exemplar. Idealizador e construtor do sanatório espírita, do albergue, onde ele havia doado o próprio terreno que havia comprado para ser a nossa casa no futuro, juntou com colegas, com amigos, com parentes, ia para lá depois do expediente de trabalho, no final de semana, pegar na colher para construir o prédio. Precursor de muitas coisas dentro do movimento espírita, inclusive um dos fundadores desse centro espírita, Allan Kardec, já está aí. Um homem que se dedicava ao próximo, e não é porque foi meu pai, quem o conheceu que diz isto. Que várias vezes eu vi minha mãe, entre aspas, brigando com ele, porque tocava a campainha, era um necessitado, ele deixava o prato do almoço para atender a pessoa. Ela disse, pelo menos termina a comida e vai. Não, ele não pode ficar lá de fora no sol me esperando. Eu não tenho o direito de fazer isso. Contraiu fibrose pulmonar, uma doença cruel que vai petrificando o pulmão até matar sufocado. Vimos desfilar no quarto de casa série de pessoas reconhecidas ao trabalho dele, orando e pedindo ajuda. Quando ele desencarna, teve aqui nessa casa, 7 meses depois, a sua primeira manifestação psicofônica numa sala logo ali em seguida. Quando no dia do seu aniversário, 18 de setembro, minha mãe querendo fazer um culto, mas a casa muito pequena para os parentes, pediu que fosse aqui. Era uma quinta-feira com reunião pública. Nos pediram então que fosse numa sala em anexo. O Zé Lúcio, um colega nosso que estava presidindo, disse, Carvalho, espera só um minuto que eu vou fazer a abertura da palestra, quero participar. Me pediram para que eu fizesse a abertura do culto, eu me recusei e disse, não, hoje eu me dou o direito de ficar sentado. Eu estava sentindo algo diferente, pedi então Zé Lúcio para que fizesse a direção do culto. Ele então em pé, em frente nós todos que estávamos ali, 40 pessoas, dessas 40, apenas ela, a sogra do meu irmão, e mais 2 pessoas, não eram parentes consanguíneos. Ele então abre o evangelho, faz uma leitura, fecha o evangelho, e quando ele fecha os olhos para fazer a prece inicial, ele junta as mãos, altera a voz e diz, minha família, que saudade. O jeito do meu pai falar, o jeito dele proferir, até ali era conhecido de todo, inclusive do médium. Mas meu pai então começa a dizer o quanto ele estava bem, dizendo, as orações que todos fazem para mim, eu recebo como flores, meu quarto está cheio de flores. E eu não sofri nada. Naquele momento, ou seja, quando desencarnou, eu simplesmente adormeci e acordei de cá, num quarto rodeado de amigos e de parentes. E eu estou bem em dizer. Ele então se vira para o lado da minha mãe e diz, Eni Mobem. Esse Mobem é um jeito carinhoso que ele tinha de tratar minha mãe dentro de casa. O médium não conhecia, atestando ali pela primeira vez a veracidade da comunicação. Eni Mobem, para de pensar que você está sozinha. Eu jamais te deixaria sozinha. Quanta saudade eu tenho de acordar de manhã e colocar a mão do lado e sentir o seu corpo quente. Mas eu continuo contigo. Minha mãe posteriormente confessou que sim, depois da morte dele, ela sempre ficava pensando, agora eu estou sozinha. E ninguém sabia disso. Logo depois ele se vira para nós que estávamos ali, os filhos sentados, e dizem, meus filhos, muito cuidado com os momentos de ociosidade. Muito cuidado com as mentes vazias, porque o passaporte para chegar bem do lado de cá se chama trabalho. Anote essa frase. 2 anos depois, aproximava-se um feriado, quando nos trabalhos do albergue, às segundas, quartas e sextas, hoje suspenso por conta da pandemia, que nós, eu, meu irmão e algumas parentes demos continuidade, meu pai manifesta e pede para que transferíssemos o culto da família, o culto do evangelho,
que desde que ele se casou com a minha mãe, aos domingos às 20 horas, que excepcionalmente 2 semanas depois fizesse no sábado. Ninguém entendeu nada, mas tudo bem, marcamos. 2 dias antes do culto, a minha irmã, que na época morava em Sorriso, chega de surpresa. O meu irmão mais novo, que mora em Goiânia, que geralmente vem apenas no Carnaval e no Natal, chega de surpresa. Aí eu entendi o motivo. Porque por conta do feriado, eles retornariam no domingo e ele queria todos reunidos. Na hora do culto, já reunidos na sala, eis que a campainha toca, faltando 15 minutos. Era o tio Jadico, o único irmão vivo do meu pai na época, que resolveu fazer uma visita sem avisar. Pedimos que entrasse, que participasse do culto. E na hora começamos. Meu irmão colocou uma música suave, erudita, como sempre fizemos e meu pai sempre gostava de fazer. Um som baixinho que nos convida à reclusão. E assim que inicia-se a prece inicial, eis que o velhinho manifesta. E sempre da mesma maneira, minha família, que saudade. Ele então inicia a fala dizendo, eu sei que não é aconselhável esse tipo de manifestação numa reunião em casa, mas eu pedi, pela necessidade, eu pedi autorização e me foi concedida, porque hoje aqui nós temos um banquete espiritual. E começou a dar notícia dos parentes em espíritos já desencarnados que ele estava, e virou para o meu tio e disse, Jadico, a Jussânia, sua filha, está aqui conosco. E meu tio só balançou a cabeça e disse, eu estava sentindo, e caiu em lágrimas. Ele então começa a falar, e de repente vira para o lado da minha cunhada que estava ao fundo da sala contígua, que eram 2 salas, todos ali reunidos, e diz, Simone, o seu irmão está aqui. E pede 1 minuto de silêncio para trocar um instrumento para todos. Ninguém sabia que a Simone tinha um irmão desencarnado. Ela disse posteriormente que antes dela nascer, a mãe dela tinha tido uma criança que viveu algum tempo e desencarnou antes dela nascer. E ninguém sabia disso. Nós então fizemos um silêncio, 1 minuto de silêncio. Ninguém ouviu nada. Mas um cheiro de rosas tomou conta do ambiente de tal maneira que não teve um que segurou as lágrimas, dado a sublimidade daquele momento. E ao final, ele encerra com uma frase que eu quero encerrar a nossa participação aqui hoje, e que eu sugiro que guardem com muita atenção. Quando ele disse, há 3 anos atrás, minha família, o mundo entrará nesse momento numa fase muito difícil, de muitas provas, de muitos atritos e de muito medo. A dor baterá à porta de grande parte da população. E mais uma vez ele alerta. Portanto, cuidemos dos nossos pensamentos, cuidemos dos momentos de ociosidade, de mente vazia, de pensamentos negativos, e trabalhemos. E ele falou a frase que eu nunca me esqueci. Porque só ficará de pé aquele que estiver fortalecido pelo trabalho. E esta é a mensagem que eu gostaria de fechar a nossa fala de hoje. Uma fala dura, reconheço, mas bastante necessária. Porque é papel nosso também de orientar, de lavar a roupa suja em casa, como estamos fazendo. De mostrar, às vezes, aos que não estão enxergando, o que talvez nós conseguimos perceber. E lembremos sempre que não estamos na vida a passeio, e muito menos de férias. Porque só ficará de pé aquele que estiver fortalecido pelo trabalho. Que Jesus possa continuar nos iluminando e nos orientando. Agradeço a paciência e o acompanhamento de todos e rogo a Deus que possa nos abençoar hoje e sempre.
Muito obrigado e que assim seja.